é um bom começo para a Turquia na cúpula crucial da OTAN. A amizade entre Washington e Ankara é clara para o mundo ver. O presidente Donald Trump disse que vai suspender as sanções contra a Turquia e afirmou que ainda está considerando se vai vender os caças F-35 para Ankara, apesar da proibição do Congresso. O líder dos Estados Unidos fez esses comentários sentado ao lado do presidente Recep Tayyip Erdogan no início da cúpula de 2 dias na capital turca, na terça-feira. Agora, em 2020, Washington impôs sanções à Turquia por causa da compra dos sistemas de defesa aérea russos S-400. Também removeu Ankara do programa dos caças F-35, uma decisão que a Turquia considerou injusta e ilegal na época. Agora, antes da cúpula, Benjamin Netanyahu alertou contra a venda dos F-35, reiterando isso. A Turquia é um regime infectado pela Irmandade Muçulmana, um movimento extremista que grita "Morte à América". Agora, vamos primeiro ouvir mais do líder dos Estados Unidos, enquanto ele elogia a lealdade da Turquia. Bem, é uma decisão que vamos tomar. Nós temos um relacionamento muito bom. Eu diria que muitas pessoas, posso te dizer, muitas pessoas, incluindo as pessoas sentadas bem aqui, pensam, sabe, por que não faríamos isso? Nosso relacionamento com a Turquia é melhor, e ela tem sido mais leal que outros países considerados leais. Então, sim, é algo que certamente consideraríamos. É um ótimo avião. É o melhor atualmente, é de longe o melhor avião. É certamente algo que vamos considerar, sim. E há poucos instantes, Benjamin Netanyahu voltou a expor suas preocupações em relação à Turquia. O primeiro-ministro israelense disse à CNN: a venda de caças F-35 para Ankara destruiria o equilíbrio de poder no Oriente Médio. Ouça só. Isso não é uma força para a paz e estabilidade. E se você der, sabe, esse tipo de regime radical que admitidamente sorri para a América quando é necessário, ou sorri para o presidente dos Estados Unidos quando é necessário, quando você dá esse poder a eles, você vai ver a agressão como consequência. Eu não faria isso. Então, para mais reações, é um prazer receber o capitão aposentado da Marinha dos Estados Unidos, Gary Tabak, ex-comandante do Centro de Antiterrorismo da OTAN, que está conosco agora de Kiev, na Ucrânia. Muito obrigada pelo seu tempo. Então, há vários tópicos para abordar aqui. Vamos começar com o presidente Donald Trump dizendo que impediu a Turquia de atacar Israel e elogiando muito Recep Tayyip Erdogan, como ouvimos ali, chamando-o de amigo e elogiando sua lealdade. Se ele realmente autorizar a venda dos F-35 para Ankara, quão significativo isso seria? O que você acha? Bem, antes de tudo, obrigado, senhorita Alvin, por me convidar. É sempre um prazer. Novamente, precisamos lembrar que foi o presidente Trump, em 2019, quem iniciou a sanção contra a venda dos F-35 para a Turquia e depois pressionou o Congresso dos Estados Unidos para aprová-la, o que agora será revertido. Ele só está dizendo que vai considerar isso. Quero dizer, o que ele deveria fazer? Ele está tentando fazer acordos. Ele está fechando um acordo que basicamente obriga a Turquia a agir para beneficiar nosso país ou Israel, se eles forem fazer isso. Se ele for considerar e se ele for convencer o Congresso a reverter o que ele os convenceu a fazer em 2019 contra a venda do F-35. Além disso, você sabe, existe um ditado e acho que o presidente Trump é um grande exemplo disso. Mantenha seus amigos por perto e os inimigos ainda mais próximos. Então é assim que o presidente Trump tem agido, eu acho, o tempo todo com isso. E como você apontou, a Turquia realmente fez algo. Ele não está especificando o que foi que a Turquia fez por nós, não ajudando o Irã quando nós os atacamos. Ao contrário dos nossos outros aliados da OTAN, países que nos impediram e foram um obstáculo na nossa guerra com Israel contra o Irã. De novo, a F-35, acho que isso é conversa de político, para ser sincero com você.
Sim, e com todo respeito ao primeiro-ministro Netanyahu, ele está falando para os cidadãos israelenses e para o eleitorado dele, que isso os anima. E o presidente Trump está falando para o eleitorado americano, para o povo americano, porque o F-35 sem Israel não vai voar. É simples assim. Existem componentes principais que são feitos em Israel para o F-35 eletrônicos, o capacete, componentes importantes para o capacete, e eu não sei se você está ciente disso. As asas do F-35 são feitas em Israel. Então esse avião não vai voar sem capacete, sem eletrônicos e certamente sem asas. Então eu acho que se o F-35 for vendido algum dia de novo, isso só está sendo considerado. Não há motivo para um pacto. Se algum dia ele for vendido para a Turquia vai ter que manter boas relações com Israel. Caso contrário, o avião deles não vai voar. Bem, isso certamente seria uma preocupação em Israel, porque você está certa. Os políticos dizem o que precisam dizer para seu eleitorado. Eles sorriem, apertam as mãos e olham para as câmeras quando precisam. Ao mesmo tempo, há uma preocupação genuína em Israel sobre as aspirações que a Turquia tem. E ouvimos Benjamin Netanyahu dizendo há poucos instantes que Recep Tayyip Erdogan tem aspirações agressivas, o que, nas palavras dele, é motivo de preocupação. Ele diz que tal venda destruiria o equilíbrio de poder no Oriente Médio. Dá para entender as preocupações. Qual é a sua opinião, sua perspectiva? Desde quando Israel está tão preocupado com isso? Novamente, sempre houve esse equilíbrio. Você tem 500 milhão de árabes ao seu redor. Você tem muitas coisas com as quais precisa lidar em Israel e também internamente. F-35. Não será algo importante que vá causar um desequilíbrio entre, sabe? Eu servi na Turquia por 3 anos quando fui comandante no centro antiterrorismo da OTAN lá. Não haverá esse equilíbrio. E a Turquia não faz fronteira com a Ucrânia, com Israel, perdão, não com a Ucrânia. Então foi um ato falho. E novamente, acho que o primeiro-ministro Netanyahu está falando aos cidadãos israelenses antes das eleições. O F-35, em segundo lugar, está sendo considerado. Então, o presidente Trump também está fazendo manobras dizendo, olha, se você se comportar direitinho, eu te compro um sorvete no fim de semana quando te levar ao zoológico. Isso não significa que ele dará isso a eles, pois, novamente, não depende do presidente Trump. Isso depende do Congresso, pois o presidente Trump, em 2019, fez isso passar pelo Congresso. No fim, ele pode dizer, Erdogan, somos grandes amigos, eu te amo, cara. Você fez muito por mim, somos melhores amigos. Mas o Congresso, e esses são os democratas, eles são tão terríveis, sabe? É horrível. As opiniões de Erdogan sobre Israel e o primeiro-ministro israelense são públicas, assim como as preocupações com os laços da Turquia com o Hamas. E claro, Israel enfrenta ameaças existenciais de várias partes do mundo ao mesmo tempo. Então, as preocupações certamente são palpáveis. Dito isso, você mencionou o fato de estar na Ucrânia agora, e sabemos que Volodymyr Zelensky também está lá na Turquia. O presidente ucraniano usou seu discurso para pedir aos aliados que entreguem sistemas de defesa aérea para Kiev, onde você está para protegê-la dos ataques russos, como que vimos na véspera desta cúpula. Como você sabe, as informações aí no local, o que você pode compartilhar daí sobre a urgência do apoio necessário agora em Kiev. Definitivamente há necessidade de apoiar suas famílias. Suas famílias inteiras estão sendo exterminadas. Há tanta destruição. E isso é um terror. Quero dizer, não preciso explicar aos israelenses o que são ataques terroristas, mas a população aqui está simplesmente sendo aterrorizada e morta. Muitas pessoas, muitas famílias, muitas pessoas inocentes estão sendo mortas. Então, certamente os Estados Unidos, os aliados europeus, os turcos, os aliados árabes que temos no Golfo Pérsico, eles também precisam considerar que há outra guerra acontecendo além da guerra com o Irã. E é uma guerra global, e é a guerra na Ucrânia. É uma história global. Não é só entre Israel e Irã, ou entre nós e o Irã, ou entre a Ucrânia e a Rússia.
E nós vemos isso. E é por isso que eu acho que, muitas vezes, o presidente Trump é injustamente criticado. Com pelo menos, quer dizer, até voltando para Israel 1 ano atrás, com o Hamas e Gaza, e como ele está deixando você de mãos atadas, sem deixar você terminar o trabalho. E vemos agora com o Hamas e como estamos progredindo lá. A mesma coisa com o Líbano. Vemos isso de forma sem precedentes, sem precedentes. O Líbano está sendo reconhecido como o direito de Israel de não existir, mas foi se defender no território libanês. E que acordos estão sendo assinados com ele? Então, todas essas coisas pelas quais o presidente Trump está sendo, você sabe, antecipadamente, injustamente criticado e ridicularizado, tipo, agora, ok, bem, ele está vendendo o F-35, ele está muito longe de vender F-35, mas pode estar usando isso como isca. E, de novo, há outro problema que é a Ucrânia. A Ucrânia está sofrendo muito e o povo ucraniano está sofrendo muito. E não há dúvida sobre isso. Então, com certeza, durante esta cúpula da OTAN, um pouco da atenção vai ser desviada do problema iraniano. Parte dos holofotes será dividida com a Ucrânia. Mas, novamente, acho que é global, uma luta comum. O inimigo é o mesmo. Infelizmente, na Ucrânia, em Israel, na China, na Rússia, eles não veem isso. Todos nós temos um inimigo em comum. bem, ouvimos Donald Trump dizendo mais cedo, mais uma vez, ele não gosta de guerras. Vamos esperar para ver o que sai da cúpula. Capitão aposentado Gary Tabak, ao vivo de Kiev. Agradeço o seu tempo. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Tchau. E agora, para analisar tudo isso, damos as boas-vindas ao estúdio ao analista de segurança Yakov Lapin, apresentador do Ross Handler Report, e Yaki Dayan, ex-cônsul israelense em Los Angeles. Senhores, muito obrigada a ambos. Temos muito o que discutir, mas quero começar com você, Yaki. A imagem de Donald Trump elogiando a lealdade e a força de Recep Tayyip Erdogan. Ao vermos essas imagens, podem ser só sorrisos para a câmera, mas pode haver algo nos bastidores que ainda não entendemos. Suas preocupações ao ver essas imagens agora de Ankara? Uma grande preocupação, eu acho que Erdogan representa o fundamentalismo islâmico, a irmandade muçulmana na região. Ele definitivamente é um centro de articulação da organização terrorista Hamas e de outros terroristas que estão planejando todo tipo de coisa através da Turquia. Eles estão definitivamente pedindo o aniquilamento do Estado de Israel. Ele está desempenhando um papel muito negativo. E esse é uma espécie de eixo que foi criado com o Catar e outros países. Mas Trump tem algum tipo de afinidade com Erdogan. Nós sabemos disso. E Erdogan teve um papel muito construtivo ao intermediar o acordo com o Hamas e também o acordo com os iranianos. Então ele tem muita consideração por Erdogan. Ele quer agradecer a ele por isso. Mas isso faz parte do equívoco e do mal-entendido sobre o Oriente Médio. Isso me lembra de como Trump disse que a Shara precisa entrar no Líbano e colocar ordem lá. Isso faz parte do mal-entendido sobre o Oriente Médio. Agora, Erdogan está desempenhando um papel muito negativo. Espero que o acordo do F-35 não se concretize. Definitivamente, ele tem grandes restrições no Congresso porque os turcos possuem seus sistemas de defesa aérea, o S-400, que eles compraram dos russos. Então, há restrições por parte do Congresso. Então seria muito difícil para Trump mudar isso no Congresso e definitivamente em um Congresso que ele pode perder o controle em muito pouco tempo. E esse acordo definitivamente não vai chegar ao Congresso antes disso. E mais do que isso, lembramos que depois dos acordos de Abraão, Trump prometeu F-35 para os Emirados Árabes Unidos e nada aconteceu. Eles ainda estão esperando os aviões chegarem, então eu acho que esse acordo não vai acontecer. Mas o fato de que o Trump fica lado a lado com Erdogan, isso é uma espécie de projeção de um problema no Oriente Médio e da fraqueza que os Estados Unidos estão atualmente projetando no Oriente Médio. Seja o acordo catastrófico com os iranianos, ou melhor, não um acordo, mas um memorando de desentendimento, como chamamos, entre outras coisas. Este não é um bom momento. Mas Trump, como Trump, espero que depois das eleições de meio de mandato
ele mude de rumo. Ele então mudaria seu rumo em relação aos iranianos. E isso teria implicações em toda a região. Então, atualmente, eu acho que este não é um bom caminho, mas as coisas podem mudar em breve no Oriente Médio. Yaakov Lapin, do ponto de vista de Israel, observando isso, independentemente do acordo ser fechado ou não, está muito claro como Donald Trump vê esse aliado. Sobre Recep Tayyip Erdogan, como ele percebe esse relacionamento positivo enquanto o primeiro-ministro de Israel aparece na TV americana dizendo "não tão rápido". Sim, quero dizer, veja, acho que a Turquia e Erdogan aplicaram uma espécie de golpe de marketing ao se apresentarem como aliados confiáveis e poderosos da OTAN. Que aliado da OTAN abriga o Hamas? Seria como um aliado da OTAN que abriga o ISIS e a Al-Qaeda, e espera que os Estados Unidos venham prestar homenagem a isso. O S-400, o fato de eles terem esses sistemas russos, que os russos podem usar para obter dados dos radares desses sistemas de defesa aérea por meio de um acesso clandestino. Só pensar em vender para um país que adquiriu avançados sistemas russos de defesa aérea feitos para enfrentar o F-35. Acho que essa ideia faria os chefes do Pentágono perderem o sono à noite. Só de dizer isso publicamente já é, de certa forma, uma humilhação para a posição americana no mundo. E há tantas outras coisas, sabe, Yaki mencionou isso, que são problemáticas. A Turquia está intimidando a Grécia, está intimidando o Chipre. Não é coincidência que ouvimos nos últimos dias sobre um exercício da Força Aérea de Israel e da Grécia sobre Creta, que supostamente envolveu aviões-tanque israelenses ajudando a ensinar caças gregos a realizar missões de ataque de longo alcance. Essa é uma mensagem muito clara de que Israel e Grécia se sentem ameaçados pelo mesmo país. No fim das contas, vemos uma potência sunita radical tentando se tornar o novo Império Otomano. Tentando, de muitas maneiras, preencher o vácuo que o eixo xiita iraniano deixou, enquanto desfruta da imunidade e do prestígio de ser um importante membro da OTAN. E ninguém, exceto Israel, está criticando-os por isso. Então, só o fato de Israel estar criticando-os publicamente não significa que não existam outros países com as mesmas preocupações. Alguns países árabes se preocupam com o papel da Turquia, mas mantêm discrição, como de costume. O ministro das Relações Exteriores da Alemanha veio a Israel apenas para declarar seu apoio a Israel, com base na declaração do ministro das Relações Exteriores da Turquia contra Israel. Então, foi importante para ele passar por Israel a caminho da cúpula da OTAN apenas para expressar isso. Quero destacar que esse ponto é importante. É isso que esperamos dos líderes ocidentais. Por fim, não se trata só dos F-35. Há um acordo muito mais provável, que é a venda de motores a jato. São chamados de motores a jato F-110, que a Turquia quer usar para produzir em massa seu próprio caça-cã, desenvolvido localmente. Está vendendo esses motores para a Indonésia e outros países. E a Turquia está desenvolvendo uma indústria de defesa de vários bilhões de dólares, avançada. Está fabricando mísseis de cruzeiro, está fabricando drones. Israel deve ser muito vigilante para evitar que essa tecnologia vá para a Síria, que rapidamente se torna um proxy turco.